Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos e perturbações. No item 82, Kardec fala: são provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Os fenômenos mediúnicos sempre estiveram presentes na história da humanidade, e os espíritos não pedem licença para se manifestar, principalmente nos de efeitos físicos que são provocados por espíritos sem muita elevação espiritual. Continuando o item 82, tais fenômenos a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Em relação aos cuidados com as mistificações e obsessões, Kardec nos orienta aqui mesmo no Livro dos Médiuns, quando vai falar sobre as obsessões simples, no capítulo 33, no item 238, que dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. E que podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Aqui Kardec deixa claro que as perturbações físicas ruidosas e obstinadas caracterizam o processo obsessivo. No item 83, de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica.
De todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. No item 84, admitamos agora que, por uma constatação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou os efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? Não, de certo. Porquanto, em caso algum, nenhum perigo haveria nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a que se mete medo com lobisomem ou com papão. Essas manifestações tomam às vezes, forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. E no item 85, dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. No item 86, há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito que por seu intermédio se comunicava qual a causa daquelas pancadas. Era, respondeu-me ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Resposta: ele está aqui, pergunta-lhe. Tendo-o interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vim a saber depois por outros espíritos que pertencem a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta. Assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, que desejava ele? Pôr-se em comunicação regular comigo. Mas para isso, precisava me avisar. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tomaram inúteis. Daí o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados logo que estes se acham todos de pé. Fato semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo no seu quarto se ouviam ruídos diversos que já se iam tornando fatigantes. Apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito de seu pai,
por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações desse gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, e isso se concebe. E no item 87, as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e perturbações. Móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Muitas vezes o derribamento se dá de fato, de outras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto. E no item 88, ele vai dizer que as manifestações desta espécie não são raras nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história desta natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios. Na Revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bergzabern, cuja ação durou 8 anos. Números de maio, junho e julho de 1858. A de Belsdorf, agosto de 1858. A do padeiro das grandes vendas perto de Dieppe, março de 1860. A da Rua des Noyers, em Paris, agosto de 1860. A do espírito de Castelnaudary, sobre o título de História de um Danado, fevereiro de 1860. A do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860 e muitas outras. E no item 90 ele vai dizer que é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tornarem as coisas, tanto mais eles persistirão como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas quanto mais estas se impacientam e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médium escrevente.
Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. No item 91. Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta de imaginação. Explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais quando não o são. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam de um modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. As explicações são muito claras no sentido de que toda essa movimentação que ocorreu à época da codificação da doutrina espírita foi permitida e até mesmo organizada pela espiritualidade superior sob o comando de Jesus, para que a humanidade fosse despertada para a realidade deste mundo que nos rodeia. E que agora, como uma humanidade mais amadurecida, temos condições de entender esses ensinamentos que estamos recebendo. E Kardec esclarece que o melhor meio de analisarmos todos os fenômenos que presenciarmos é estudá-lo à luz dos conhecimentos espirituais, cuidando para não deixarmos a imaginação exagerada tomar conta de nossa análise. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.